Oi, o meu nome é Júlia e hoje eu quero conversar com vocês sobre biografias, que são basicamente histórias reais, mas que o fato dessas histórias serem reais não faz com que elas sejam menos interessantes ou menos chocantes ou menos motivadoras do que histórias de ficção. Às vezes elas são até melhores. Porque eu sei que tem muita gente que ainda tem um certo preconceitozinho com biografia, achando que eles são chatos, entediantes e tal, mas essas biografias que eu vou te recomendar hoje são muito, muito boas. Eu, pelo menos, amo elas, são as minhas favoritas. Então, pra tentar dar uma quebrada nesse preconceitozinho que eu sei que as pessoas ainda têm, eu vou tentar te recomendar algumas biografias que são interessantes e que talvez valham o teu tempo. Eu vou começar com o livro que me inspirou a fazer esse vídeo aqui, que é o A Menina da Montanha, da Tara Westover. Essa é a história dessa menina que viveu numa situação super isolada. Até fala aqui na capa, né, que ela pisou numa sala de aula só quando ela tinha 17 anos, porque a família dela era aquelas que educam os filhos em casa, só que no caso os pais dela não exatamente educavam ela, não tinha aulas, não tinha nada. Porque, por exemplo, existe o homeschooling, né, que é os pais ensinarem os filhos em casa. Nesse caso aqui, os pais dela não ensinavam muita coisa. Ela foi descobrir na faculdade, com 17 anos, que o Holocausto é uma coisa que existiu. Foi descobrir que a Europa não era um país, porque os pais dela realmente ensinaram muito, muito pouco pra ela. Porque a família dela era mormon e o pai dela era muito, muito fanático e obsessivo a respeito desse tipo de coisa. E eu acho até importante falar que esse não é um livro que vai xingar a religião mormon ou a cultura ou nada disso. Na verdade, ela vai criticar mais a respeito dessa questão da família dela, de como os pais dela não incentivavam os filhos a estudar, a se educar, a ter uma independência, como os pais dela fechavam os olhos para violência que acontecia dentro da própria casa, porque tem um desses irmãos dela que era muito violento, abusava de vários dos outros irmãos, e os pais dela fechavam os olhos e ignoravam. Então, esse é um livro que vai falar muito sobre isso, sobre a importância da educação, o problema que tem quando a gente vive numa família que prende a gente, que limita a gente e que faz com que a gente duvide do nosso próprio potencial. É um livro muito impactante, tem várias frases aqui que eu destaquei porque a escrita da Tara é maravilhosa. Geralmente isso acontece mais com livros de ficção, mas tem livros de histórias reais que também fazem isso, como o outro livro que eu vou falar agora, que é o meu favorito da vida, que é o Eu Tenho um Nome, da Chanel Miller. Essa é a história de uma mulher que foi violentada enquanto ela estava desmaiada. Foi uma história que repercutiu muito, porque o que aconteceu é que o cara que fez isso com ela foi preso por 3 meses. Porque as pessoas ficavam falando que assim, ai, coitado, mas vai estragar a vida dele, ele tinha tanto potencial. Sabe, né, o que falam sempre que acontece esse tipo de coisa, que ninguém liga pra vítima, mas ficam pensando no abusador, tipo, ai, coitadinho. Mas aqui ela não vai falar só sobre o que aconteceu com ela. Ela conta exatamente o que aconteceu no primeiro capítulo e depois, todo o restante do livro é sobre como que foi ela lidar com isso, descobrir o que aconteceu com ela mesma, porque, como eu falei, ela estava desmaiada, ela não sabe o que aconteceu, ela foi descobrir por causa de jornais, de notícias, e daí é ela entendendo o que aconteceu, lidando com tudo isso, passando pelo processo criminal, né, para processar esse cara, para conseguir justiça, ou tentar pelo menos. A escrita da Chanel Miller é muito boa, ela usa bastante metáforas, usa muitos exemplos, não só da vida dela, mas da vida de outras pessoas que também passaram por esse tipo de coisa, pra te explicar e pra que tu consiga entender melhor como que é passar por isso. É claro que, assim, esse livro ele é cheio de alertas de gatilho, né? Principalmente por causa de abuso sexual. Então eu não recomendaria ele pra todas as pessoas ou pra qualquer pessoa, porque ele é, sim, muito pesado, mas ele também é muito lindo e a sensação que tu tem ao terminar esse livro é de esperança. Inclusive eu tenho uma resenha só desse livro aqui no YouTube e eu vou deixar o link aqui embaixo se tu quiser assistir. Agora esse próximo livro, ele é num formato bem diferente e eu acho muito legal recomendar ele, porque geralmente eu acho que as pessoas pensam que a biografia é um livro num estilo mais chato e mais maçante. Só que esse daqui é num formato de quadrinhos. Ele é o Eles Nos Chamavam de Inimigo, do George Takei. Ele é um ator que fez Star Trek. Eu nunca vi Star Trek, então eu não sei que personagem que ele fez, tá? Mas ele é um ator famoso. E a família dele é japonesa. Só que ele morava nos Estados Unidos um pouquinho antes de começar a Segunda Guerra Mundial. Quando, né, Japão e Estados Unidos estavam em lados opostos da guerra. E todo mundo sabe que na Alemanha existiam os campos de concentração.
mas eu, pelo menos antes de ler esse livro, não sabia que nos Estados Unidos também tinha. Não eram campos de concentração tão pesados e tão horríveis em comparação com os da Alemanha, mas continuavam sendo campos de concentração. Essas pessoas eram levadas para esses lugares e tu ficava preso lá. O Jorge, nessa época, ele era criança e ele não entendia o que estava acontecendo. Então ficou ele, os pais, e se não me engano ele tinha 2 irmãos, que moravam nesse lugar sem saber o que estava acontecendo, sofrendo um preconceito, sem saber quando que eles vão poder voltar para casa. E é até por isso que eu acho que a literatura é tão importante, porque faz com que a gente aprenda sobre coisas que talvez a gente não tenha aprendido na escola, ou talvez eu até tenha aprendido sobre isso na escola, mas eu não lembro. E esse livro eu acho muito legal justamente por ele trazer, né, essa história dele de um jeito ilustrado, que é muito mais didático do que só um livro escrito. E falando em Segunda Guerra, tem também o Diário da Anne Frank, que foi essa menina que ela morava na Holanda. Ela era de uma família judia e daí ela começa o diário, na verdade, um pouquinho antes de começar a guerra e daí estoura a guerra, então tu vê como que era a vida dela antes disso tudo e daí ela indo pra um esconderijo, vivendo lá enquanto acontecia a Segunda Guerra e ela e a família tinham que ficar lá sem saber até quando que eles vão sobreviver. Mas o que eu mais gosto desse livro é que a Anne tinha 13 anos quando isso tudo aconteceu, então tu vai ver uma perspectiva da Segunda Guerra pelos olhos de uma criança. Não é a perspectiva que a gente lê em livros de história. Isso daqui mostra como que era a realidade do dia a dia de uma pessoa que viveu por isso mesmo. É aqueles dias em que ela brigava com os pais dela e que ela não podia sair pra conversar com os amigos porque ela tá presa lá. E é muito bom também o jeito que a Anne expressa tudo isso, sabe? Eu acho sempre impressionante quando eu vejo pessoas tão jovens falando de formas tão eloquentes sobre as coisas que acontecem. E a Anne escrevia de um jeito maravilhoso. Tenho certeza que se ela tivesse sobrevivido a isso tudo, ela teria se tornado uma escritora. Agora, um livro bem mais popular, que ano passado, pelo menos, ele estava super popular, é o Estou Feliz que a Minha Mãe Morreu, da Jennette McCurdy. Pra quem é da minha época, que assistia a iCarly, a Jennette McCurdy era a atriz que interpretava a Sam. Mas nesse livro ela vai contar sobre como foi a vida dela sendo uma atriz infantil. Porque esse nunca foi o sonho da vida dela, esse era, na verdade, o sonho da mãe dela, que a mãe dela tinha esse sonho de ser atriz, não conseguiu, então vou, viver através da minha filha. E por causa disso tudo, a mãe dela fez com que a Jennette desenvolvesse transtornos alimentares, se forçasse a atuar do lado de pessoas que abusavam dela. E esse é o tipo de história que eu acho muito triste. Quando tu é uma criança, tu espera que os teus pais vão saber o que é o melhor pra ti. Então ela confiava na mãe dela. E eu acho muito importante que esse tipo de história exista e seja contada e seja lida e conhecida, porque na minha opinião, esse é o tipo de livro que faz com que as pessoas que já passaram por esse tipo de situação olhem pra isso e pensem: tá, não sou eu que sou louca. Outras pessoas já passaram por isso e daí tu pode começar a conversar sobre isso e começar a ter mais empatia por quem já passou por isso também e tentar impedir que isso aconteça de novo com outras pessoas. O próximo livro que eu vou te recomendar é o Talvez Você Deva Conversar com Alguém, da Lori Gottlieb. Essa autora realmente é psicóloga e nesse livro ela vai comentar basicamente sobre como ninguém tá imune a problemas mentais, sabe? Então ela vai contar também sobre as épocas em que ela ia na terapia e sobre o que ela falava na terapia e os problemas dela. E ela também vai trazer alguns casos de alguns pacientes que ela atendeu. Eu acho muito interessante que, com essas histórias que ela traz, ela mostra essa coisa de que algo que é muito tranquilo pra mim pode ser o fim do mundo pra ti. Porque a gente tem muito essa mania de achar que os outros estão exagerando quando eles têm dificuldade com alguma coisa que é fácil pra gente, né? Porque, por exemplo, eu passo mal cada vez que eu vejo sangue ou agulhas e que eu tiro sangue, eu faço qualquer coisa desse tipo. E eu sei que isso é a coisa mais normal do mundo pra muita gente. Mas da mesma forma, algumas coisas que pra outras pessoas também é super difícil, pra mim é normal. E a gente acaba se comparando com os outros e montando assim uma escala do que é um sofrimento válido, o que é um motivo suficiente pra tu passar por uma depressão ou tu ter, sabe, algum tipo de transtorno. Só que não existe isso. E esse livro, na minha opinião, expressa muito bem isso. Confissões do Crematório, da Caitlin Dowry. Essa autora, ela é uma agente funerária. Então tu já consegue imaginar, né? O que tá acontecendo? Nesse livro, ela vai contar sobre como que ela começou a trabalhar com isso, como que uma pessoa decide, a profissão dos meus sonhos, agente funerária. E ela vai contar também várias curiosidades ou fatos de como é que acontece esse tipo de trabalho pós-morte. Eu gosto muito desse livro porque justamente ele vai falar sobre esse tema que é super tabu, que é a morte, mas que é a única certeza que a gente tem na vida, né?
todo mundo vai morrer. Em algum momento ou outro, todo mundo vai morrer. Então ela traz várias culturas diferentes, várias formas como as pessoas lidam com a morte, como ela mesma lida com a morte, mesmo trabalhando num crematório. E eu gosto muito do jeito que ela fala, porque ela não vai falar de uma forma cômica sobre a morte, nem nada disso. Ela vai desmistificar muita coisa que acontece quando a gente morre, sem ser desrespeitosa. É um livro que eu recomendaria para pessoas que têm essa curiosidade um pouco mórbida e que são, tipo, fãs da Morticia Addams, sabe? Uma coisa meio estranha, assim, mas que eu acho muito interessante também. Esse próximo livro, na minha opinião, é pra quem tá naquele momento da vida que tá prestes a surtar. Esse livro se chama Livre, da Cheryl Strayed, e essa mulher surtou. Ela tava passando por um momento na vida dela em que, sabe quando tudo acontece ao mesmo tempo? A mãe dela morreu, o marido dela tá se divorciando dela, ela larga o emprego e decide fazer o quê? Uma trilha. Ela quer fazer uma trilha que, se não me engano, são 1000 quilômetros. Tranquilo, né? Naquelas que tu fica no meio do mato com aquelas mochilas gigantescas que tu carrega tudo, a tua vida dentro. Ela nunca fez nenhuma trilha dessa na vida dela. Mas ela surtou e na cabeça dela era tipo, cara, eu preciso de alguma forma pra extravasar e pra lidar com os meus sentimentos, então eu vou fazer essa trilha sozinha, no meio do nada. Por isso que eu digo, se tu tá passando por esse tipo de coisa também, que tu tá meio quase surtando, esse livro pode ser que ajude, porque eu li ele numa época em que eu tava meio assim também, meio lelé das ideias, e ele foi bom. No fim das contas, essa é uma história que fala muito sobre resiliência, sobre como a gente consegue passar por cima de todos esses dramas da nossa vida, mesmo quando eles estão acontecendo tudo ao mesmo tempo e tu acha que tu não vai dar conta, e tu consegue dar conta. Ainda mais quando tu arruma mais um problema pra lidar com isso, né? Uma trilha aleatória assim. Na Casa dos Sonhos, da Carmen Maria Machado, é um livro que ele também é naquele estilo mais dramatizado, porque esse aqui vai contar a história dessa mulher que sofria violência doméstica, só que a grande diferença desse livro e a grande dificuldade que ela passa é porque ela namorava com outra mulher. Então, além de estar passando por uma situação de violência doméstica, ela também tinha muita dificuldade de enfrentar isso e de expressar e falar para as outras pessoas sobre isso, porque ela tinha medo que as pessoas identificassem que isso era um problema da comunidade LGBT. E isso é muito complicado, né? Porque as pessoas LGBT lutaram por anos e anos e anos para conseguir direitos e conseguir serem pessoas respeitadas na sociedade. E daí parece que se ela fosse falar alguma coisa, tipo, olha, existe abuso também nessa comunidade, parece que ela tá fazendo um desserviço para toda essa luta que as pessoas passaram por tanto tempo. Então ela fica com esse dilema interno e é muito difícil ler sobre isso e ficar pensando, sabe, tipo, se colocar no lugar dela e pensar o que tu faria nessa situação, mas ao mesmo tempo também é super importante que exista alguém falando sobre isso, porque isso é uma coisa que existe, não é só relacionamento heterossexual que tem esse tipo de violência e abuso. E nesse livro ela fala de uma forma super poética e criativa e artística mesmo sobre isso que aconteceu. E esse livro me lembra bastante de É Assim que Acaba, da Colleen Hoover, porque ele também começa com ela se apaixonando e indo aos pouquinhos percebendo que tem alguma coisa errada até ela se separar e mesmo depois de se separar ainda as consequências disso tudo. Tem vários outros livros que eu quero muito ler, de biografias super interessantes, ou que pelo menos parecem, né? Antes de eu ter lido o livro. Inclusive, se tu tiver recomendação de outras biografias interessantes, conta aqui embaixo nos comentários, por favor. E me conta também se tu gosta de biografias ou se tu não tem o menor interesse por esse tipo de livro, porque eu sei que as pessoas são meio divididas a respeito disso, mas eu sempre acho que é interessante a gente, pelo menos, testar algo diferente antes de decidir se a gente gosta ou não. Então, muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Não se esquece de curtir ele e se tu for novo aqui no canal, se inscreve. Eu faço vídeos toda semana falando sobre livros, leitores e literatura e eu te vejo no próximo.